Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Urque. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e urodinâmica. Muito bem, estamos no ar pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. O Ministério da Saúde divulgou recentemente dados que revelam o aumento da obesidade no Brasil. Segundo o levantamento, 1 em cada 5 pessoas no país está acima do peso. A prevalência da doença cresceu 60% nos últimos 10 anos. Combater e prevenir são ações urgentes diante de um problema que vem adquirindo proporções epidêmicas. Para tanto, um dia foi escolhido para evidenciar esta causa. 11 de outubro é o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Obesidade, o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a nutricionista Júlia Garbelotto Rosa. Júlia, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Obrigada, Aguinaldo. Vamos então falar deste assunto que é a obesidade? Vamos sim. Doutora, me diga uma coisa, como definir sobrepeso e obesidade? Então, Aguinaldo, essa é uma comorbidade que ela pode ser definida a partir de um momento em que a pessoa ela possui um acúmulo de gordura corporal excessivo, né? A gente utiliza, né, para ser mais prático, o IMC, que muitas pessoas já devem ter ouvido falar desse parâmetro, né? Ele utiliza apenas como forma de avaliação o peso e a altura desse indivíduo, né? Então, assim, apesar de ser o método mais prático de a gente definir obesidade, sobrepeso, ele não é o método mais eficaz, digamos assim, porque a gente tem outros métodos, outras metodologias que a gente deve utilizar para dizer se uma pessoa tem sobrepeso ou obesidade, que vão muito mais a fundo, né? Por exemplo, a bioimpedância, que é uma medida que é muito utilizada para a gente poder aferir o percentual de gordura corporal de uma pessoa, né? Mas voltando à questão do IMC, ele é um parâmetro que a gente, as pessoas com IMC acima de 25 e pessoas obesas com IMC acima de 30, né? Então, e os outros parâmetros que eu gosto muito mais de utilizar para aferir isso é a bioimpedância mesmo, que afere o percentual de gordura corporal de um indivíduo. Aí isso muda, o IMC é o mesmo para ambos os sexos. O percentual de gordura corporal, ele se difere para homens e para mulheres. E por faixa etária também. Então, o leque de avaliação ele é muito mais amplo e muito mais específico do que o IMC. Né? Agora, doutora, me diga uma coisa, excesso de peso é um problema de saúde importante. Quais os males e consequências que o sobrepeso e a obesidade pode causar? Então, são diversos esses males, né? A gente pode citar aqui uma lista, mas os principais, eles estão extremamente relacionados às doenças cardiovasculares, né? Hipertensão, diabetes tipo 2, as doenças cardíacas, infarto, AVC e muitos tipos de cânceres também estão associados à obesidade. Então, são esses fatores, a maioria dessas doenças estão super relacionadas à obesidade. E qual é a circunferência abdominal para o homem ou para a mulher? Para o homem, abaixo de 94 é a circunferência abdominal ideal e para mulheres abaixo de 80. Porque essa gordura abdominal, a gente afere muito a circunferência abdominal para a gente poder medir a quantidade de gordura visceral, né? Que a gente chama que são as gorduras que estão mais próximas dos órgãos vitais. Então, é uma gordura que fica muito mais próxima de coração, de pulmão, de fígado. Que é extremamente maléfica mesmo, né, doutora? Exatamente, que é a pior tipo de gordura que tem. Né? É a gordura visceral. Exatamente. Bem, Júlia, eu tenho alguns dados que o sobrepeso atinge 360 milhões de moradores só na América Latina. No Brasil, mais de 54% dos habitantes estão acima do seu peso ideal. Quais fatores contribuem para que mais da metade da população esteja com sobrepeso? Veja bem, mais da metade. É muita coisa, né, Aguinaldo? Isso está extremamente relacionado aos hábitos de vida, né? A gente não tem como fugir disso. Então, a alimentação está super relacionada. A gente vem de uma decadência na nossa alimentação, especialmente nos últimos 30 anos,
onde a gente começou a utilizar muito mais fast foods, comidas industrializadas, e a gente deixou de comer comida de verdade, né? Então a gente tem isso, os hábitos de vida, o aumento do consumo calórico, a diminuição na qualidade dos alimentos, nas nossas escolhas alimentares, e também a questão da atividade física, do gasto calórico, exatamente. A gente aumentou o consumo calórico e diminuiu o gasto calórico. Então isso está extremamente associado a esse acúmulo de gordura que a gente vem sofrendo aí, né? Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a doutora Júlia Garbelotto Rosa. Nós estamos falando sobre obesidade. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá, no informativo do Hospital São José de hoje nós vamos falar sobre câncer de intestino. Algumas informações que você precisa saber sobre este problema. E eu converso então com um especialista no assunto, o Dr. Humberto, que vai nos trazer alguns destes esclarecimentos. Doutor, muito obrigada pela participação no quadro. Queria que conversasse então falasse um pouco para as pessoas a respeito do câncer de intestino. Quais são, o que as pessoas precisam ficar atentas? O câncer de intestino, a coisa mais importante a se saber é que ele é uma doença silenciosa. Então ele não é uma doença que dá sinais antes de começar, de aparecer, né? É uma doença que da mesma forma que um cano na parede começou a enferrujar, ele não começa a causar alteração no fluxo na torneira da pia, o intestino ele tem um fluxo intestinal que o calibre do intestino é muito largo e até que os sintomas comecem a aparecer, esse tumor ele tem que estar realmente grande e invasivo e agressivo já para começar a causar sintomas. Então a pessoa primeiramente tem que saber disso para saber que é importante fazer uma prevenção antes que a doença surja. Quais são os tipos de exame que é necessário fazer? Então, a maioria dos cânceres de intestino, 80% dos cânceres de intestino surgem a partir de lesões chamadas pólipos. Os pólipos eles são verruguinhas que surgem na parede interior do intestino, que eles começam tão pequenos quanto milímetros de diâmetro. E esses pólipos são só enxergados através de colonoscopia. Enquanto eles têm meio milímetro, meio centímetro, 1 centímetro, eles ainda não são cânceres ainda, e é possível, por colonoscopia, que é um exame endoscópico do intestino, a gente conseguir remover esses pólipos antes que eles sofram todas as transformações necessárias para que aquela lesão comece a ser realmente um câncer. E essa transformação de um pólipo para um câncer, ela leva em torno de 5 a 15 anos para acontecer. Nossa, bastante tempo. E geralmente as pessoas que começam a ter uma incidência maior de câncer de intestino são as pessoas na faixa dos 60 anos. Então, para todas as pessoas, independente de sexo, homens ou mulheres, né, a indicação é que se inicie o rastreamento, a prevenção de câncer do intestino a partir dos 50 anos. Então, que se faça a primeira colonoscopia a partir dos 50 anos. Homens ou mulheres? Homens ou mulheres. Então, a não ser que essa pessoa tenha apresentado antes dos 50 sintomas como sangramento, sangramento pelo ânus, que muitas pessoas atribuem à doença hemorroidária. Então, sangrei, mas o sangramento parou, então eu acho que está resolvido. Não é porque o sangramento parou que o problema está resolvido. Então, sangrou pelo ânus, é importante uma preocupação e investigação a respeito disso. Mudança do padrão intestinal, então digamos que a pessoa evacue diariamente. A partir de um determinado período, ela passou a evacuar, ter diarreias 2, 3, 4 vezes por dia. Ou então o contrário, o intestino era solto, costumava ter assim 3 evacuações por dia. Sim. E a partir de um determinado momento, as fezes começam a ficar finas, a pessoa começa a ter cólicas, começa a estufar e o intestino começa a prender. Então esses são sintomas de alarme, que a gente considera como sendo indicadores de uma antecipação desse primeiro exame, que o paciente faria aos 50, que teria que fazer antes. Entendi. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade, então. Sim. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!
O olfato é o mais forte dos sentidos e um elo direto para as memórias. 84% das pessoas que entram em ambientes perfumados declaram intenção de retorno. Associe a sua marca ou produto a uma fragrância. Fixe sua marca na memória dos clientes. Nós criamos o aroma personalizado da sua marca. Já pensou em fazer um aroma personalizado? Omnis Marketing Olfativo. Acesse omnistore.com.br. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine, então, ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a doutora Júlia Garbelotto Rosa. O assunto de hoje no programa é a obesidade. Doutora Júlia, quais são as principais preocupações com a obesidade infantil? As crianças obesas são propensas a desenvolver doenças metabólicas e cardiovasculares? São muito mais propensas, né, Aguinaldo? Uma criança que ela já se desenvolve nesse ritmo de obesidade, ela vai ter uma chance muito maior de desenvolver especialmente essas doenças crônicas não transmissíveis, que é a diabetes, a hipertensão, as dislipidemias, como aumento do colesterol, triglicerídeos, esses fatores, né? E uma coisa que é muito pouco falada, que é importante a gente comentar aqui, as crianças obesas, elas têm até mais chances de ter má formação óssea. Então, o desenvolvimento ósseo também é prejudicado pela obesidade infantil. Agora, a participação da família, né, dos pais, é super importante no que diz respeito à obesidade infantil. Quais seriam as tuas recomendações para os pais que estão nos assistindo? Então, Aguinaldo, pai tem que dar exemplo, né? Acho que não o exemplo tem que vir de cima, né? Tem que vir de cima. As crianças imitam muito os pais. Então não adianta eu obrigar o meu filho a tomar água no almoço se eu estou tomando Coca-Cola, né? Então a gente precisa ensinar, dar exemplo, mostrar que o alimento saudável é saboroso, é gostoso e incentivar o consumo deles, né? A escola também tem um papel importante? Fundamental, né? Fundamental. A gente precisa diminuir muito o consumo de industrializados a nível escolar, porque um relato que eu tenho muito em consultório são mães que se esforçam para manter uma alimentação saudável em casa e quando o filho começa a ir para a escola, esses hábitos se perdem, porque não tem controle na escola. Então é uma coisa que a gente tem que pensar muito, sim. Doutora, emagrecer rapidamente é um desejo quase que unânime. Com a proximidade do verão, as pessoas querem emagrecer e entrar em forma a todo custo. Dicas e receitas de como emagrecer rápido aparecem a todo instante. Estas fórmulas para emagrecer são eficazes? Qual o risco que esse comportamento oferece? Tem aí as dietas malucas, né? A gente pode citar um monte aí, né? Dieta da sopa, da lua, dietas extremamente restritivas, né? Muito pobres nutricionalmente. E assim, Aguinaldo, eu não posso dizer que essas dietas elas não são eficazes. Elas vão te fazer perder peso rápido,
Mas a pergunta é, por quanto tempo tu vai conseguir sustentar uma dieta dessa? Né? Eu vou perder 10 quilos, aí eu volto aos meus hábitos alimentares anteriores e eu ganho 20. Né? Então essas dietas extremamente restritas, elas nos geram um efeito rebote muito grande. Né? E eu acho que a gente tem que buscar mesmo por algo que a gente consiga sustentar para a vida. A gente tem que promover essa mudança de hábito. E aí, claro, né, o resultado de tudo isso é aquele efeito sanfona, né? Exatamente, exatamente. É possível emagrecer rapidamente com saúde e segurança? É possível, mas depende do quão rápido tu queres emagrecer, né? A gente considera uma média de peso legal, falando num indivíduo médio, em torno de 4 quilos por mês. Por mês. É uma média boa, né? Dietas que prometem algo muito acima disso, a gente tem que desconfiar, tem que ter um pé atrás sim. Porque nada vem muito rápido, né? Eu sempre digo, tudo que vem rápido vai rápido também. Então a gente tem que ter uma moderação. Eu sempre pergunto para o meu paciente em consultório, quanto tempo tu levou para chegar no peso que tu estás hoje? Né? Não é do dia para a noite que a gente vai conseguir retomar isso. Então tem que ter paciência sim, porque emagrecimento rápido existe, mas não é duradouro. Bem, Júlia, então me diga uma coisa, quais os primeiros passos para combater a obesidade? Mudança de hábito de vida. Estilo de vida é primordial para a gente combater isso. Então a gente precisa sim buscar uma reeducação alimentar, se alimentar com alimentos de verdade, né? Comida de verdade tem que ser a base da nossa alimentação, fugir dos industrializados, dos refinados, fugir do excesso de carboidratos. Então a gente tem que ter essa mudança no padrão alimentar e também o sedentarismo, né? Algo que tem grande influência no nosso peso. A gente tem que procurar se movimentar mais, né? Então, buscar fazer coisas mais a pé, largar o carro um pouquinho. Se não gosta de praticar atividade física, né, numa academia ou uma caminhada, uma corrida que seja, a gente tem que buscar fazer mais coisas se movimentando, né? Então a gente está muito dependente das coisas eletrônicas, não levanta mais dentro do sofá para mudar o canal da TV, é tudo no controle remoto. Então isso tudo vai gerando esse sedentarismo que a gente tem vivido hoje. Nós somos agora da geração controle remoto mesmo. Exatamente. Né? Doutora, me diga uma coisa, qual a real importância e efeito que exerce a reeducação alimentar? A reeducação alimentar é algo para a vida, Aguinaldo, é um ganho, né? Eu sempre digo que quando a gente está em um processo de reeducação alimentar, a única coisa que a gente perde é gordura, peso, medidas, né? Mas o resto a gente ganha em saúde, ganha em qualidade de vida, em bem-estar. E a reeducação alimentar, ela vai te promover a ter uma alimentação saudável que seja duradoura, né? O teu peso estável, o teu peso saudável, ele vai perdurar a tua vida quando tu aprende a se alimentar de uma forma melhor. Então, algo que eu sempre gosto de dizer muito para os meus pacientes é que a gente tem que aprender a fazer substituições inteligentes. A gente não pode viver em exclusão, né? A gente não pode simplesmente excluir tudo que é bom da nossa vida, porque a gente tem essa relação com o alimento. Imagina. O alimento nos gera prazer, mas a gente tem inúmeras escolhas que a gente pode fazer. E dentro dessas escolhas a gente precisa aprender a escolher aquilo que é melhor pra gente. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a doutora Júlia Garbelotto Rosa. Estamos falando sobre obesidade. Perdeu parte desta entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Eu sou o Dr. Dreyfus Fabrini e sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Aguinaldo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cicatriz. É muito comum os pacientes que nos procuram no consultório nos perguntarem se a cirurgia vai deixar alguma cicatriz. O fato é que toda cirurgia deixa uma cicatriz, por melhor que ela seja. É diferente de regeneração, que só acontece no feto. Todo ser humano, uma vez cortado, vai apresentar uma cicatriz. A gente, profissionalmente, nós procuramos deixar ela da melhor qualidade possível, mas a olho nu, aproximando-se, ela vai estar sempre presente ali. Existem alguns recursos que dispomos na nossa clínica, como o laser, por exemplo, que nos permite disfarçar essa cicatriz.
mas é importante falar que uma vez cortado, vai ter sempre uma cicatriz ali. Essa foi a dica que eu tinha para dar hoje. Até semana que vem. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a nutricionista a doutora Júlia Garbelotto Rosa e o assunto do programa de hoje é a obesidade. Bem, doutora, hoje o mercado de alimentos está inundado de alimentos diet, light, sem glúten, sem lactose, low carb. Esses alimentos podem ser ingeridos à vontade? E qual o impacto de tudo isso na alimentação? Então, Aguinaldo, costumo dizer que a vontade nem água, né? Então a gente tem que ter bastante bom senso na escolha dos nossos alimentos. Primeiro que todos esses que tu me citou, diet, light, low carb, tudo isso é industrializado, né? E como a gente já comentou, a gente tem que buscar se alimentar de mais comida de verdade. A partir do momento em que o alimento ele passa por uma indústria, a gente já perde muito valor nutricional nisso. Né? Então, eu acho que quando a gente tem como base comida de verdade, a gente não erra, né? Mas, para todos os efeitos, é importante sempre a gente avaliar o rótulo dos alimentos. E aí, tem papel fundamental nesse processo a nutricionista, né? O profissional nutricionista, para a gente poder ensinar as pessoas a fazerem essas escolhas, né? A gente precisa aprender a interpretar o rótulo dos alimentos, porque eu vejo muito as pessoas pegando apenas a tabela nutricional. A tabela nutricional, muito pouco a população vai saber interpretar aquela tabela, porque não vai saber quantidade que tem que ter na minha alimentação de caloria, de carboidrato, enfim. A gente precisa se ater muito aos ingredientes desses alimentos, porque a partir da análise dos ingredientes a gente consegue avaliar o que tem dentro daquele alimento para eu poder dizer se é um alimento de qualidade ou não. Por exemplo, vou citar um exemplo bem prático, certo. Os integrais. A gente tem muitos alimentos no mercado que se dizem integral, mas o primeiro ingrediente que tem ali é um ingrediente refinado, farinha de trigo branca, né? Nos ingredientes sempre vai começar do que tem mais para o que tem menos. Então, se é um alimento integral, a primeira farinha tem que ser integral, né? Então, é uma forma de a gente conseguir avaliar se esses alimentos vão ser legais ou não. Agora, doutora, me diga uma coisa, nessa rotulagem, quais seriam os maiores vilões para a obesidade? Os maiores vilões, excesso de carboidrato refinado, então farinha branca, açúcar, tudo isso é um grande vilão. Excesso de sódio, não só para a obesidade, mas como para as doenças cardiovasculares no geral. E são esses dois principais que a gente tem que evitar, né? Mas é como eu te digo, Aguinaldo, a gente precisa avaliar os ingredientes, o que tem dentro daquele alimento e não só a tabelinha. É como tu disseste, né? Nem tá todo produto integral, né? Que supostamente a gente acha que vai te trazer um benefício, traga um benefício realmente, né? E diet light eu sou muito contra.
porque a gente sempre tem que tirar alguma coisa, né, desses diet ou light. Diet significa que o alimento é isento de alguma coisa. A gente associa muito diet ao açúcar, né? Mas ele pode ser diet para sódio, diet para gordura. Tem que ser isento de alguma coisa. E o light tem que ter pelo menos 25% de redução de alguma coisa. E se eu reduzo alguma coisa, eu preciso adicionar outra para dar sabor para aquele alimento. Então ele já perdeu toda a característica natural dele. Isso. Então essa observância com relação aos rótulos é fundamental. É fundamental. Doutora, essa preocupação com o emagrecimento pode virar uma neurose. O indivíduo passa a vida perseguindo um peso ideal que nada tem a ver com suas características orgânicas. Qual a sua opinião? Minha opinião é que essas redes sociais atrapalham bastante esse processo, né? Então, Aguinaldo, eu acho que a gente tem que se aceitar. Cada pessoa tem um biotipo diferente. Eu nunca vou ter a barriga chapada da fulana, né? Então a gente tem que associar aquilo que é o melhor para mim. E a gente tem que procurar por saúde, né? Estética é importante, está relacionada à saúde mental da gente também, porque influencia com a autoestima. Sim, mas a gente tem que buscar por algo que seja saudável. A gente tem que buscar a nossa melhor versão e não a versão do outro, né? Então acho que tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Bem, hoje nós estamos gravando esta entrevista na Magras Criciúma, onde a Júlia Garbelotto Rosa é a nutricionista responsável. E para comemorar o dia 11 de outubro, Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, a Magras Criciúma fará uma ação bem legal que irá envolver a população. Doutora Júlia, explique como será essa ação. Com muito prazer. Então, Aguinaldo, nós queremos presentear 2 pessoas, né, com um tratamento aqui na Magras. Então, a gente está pedindo para que as pessoas mandem suas histórias através das redes sociais, as histórias de como a obesidade vem influenciando na vida, na qualidade de vida dessas pessoas mesmo. E a gente vai receber essas histórias até o dia 9 de outubro, e a gente vai divulgar o resultado dessas 2 histórias mais emocionantes em relação à obesidade no dia 15 de outubro. Então, através das nossas redes sociais, as pessoas já podem começar a mandarem suas histórias e nos dizerem por que merecem ganhar esse tratamento. Olha, tá certo. No programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar com a nutricionista Júlia Garbelotto Rosa. Júlia, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o espaço, Aguinaldo. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. URC, diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e urodinâmica.